Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Noeli, wenn du mich noch nicht kennst. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid in Sicherheit. Eu já fiz aqui um vídeo para o canal a respeito da diferença entre emoção e sentimento, mas eu queria pedir aqui uma licença, uma permissão sua, para que eu possa brevemente recapitular o que é uma emoção, o que é um sentimento e a partir disso a gente poder contextualizar melhor o conteúdo deste vídeo. Tudo bem para você? Eu espero que sim. Porque eu vou falar, de qualquer jeito. Segundo Antônio Damasio, nós temos 4 emoções primárias: medo, raiva, tristeza e alegria. Emoção e sentimento não são sinônimos, ou seja, eles não são a mesma coisa. Emoção é uma programação fisiológica automática que geralmente acontece de maneira inconsciente. Quando nós estamos com medo, as nossas pupilas podem dilatar, a nossa boca secar, as nossas mãos ficarem geladas ou até mesmo suando, termos taquicardia, o fluxo sanguíneo ele é redirecionado aos grandes músculos, é correr ou lutar ou correr. E para isso nós precisamos ter energia. Então o nosso organismo faz todo esse preparo para que a gente tenha condições de sobrevivermos caso realmente aquela situação esteja nos colocando em risco ou perigo eminentes. Exceto quando a pessoa sofre de alguma anomalia, algum traço de psicopatia ou algo do gênero, todos nós seres humanos somos dotados da capacidade de sentir as emoções. Então, é impossível que a gente controle elas, porque, como eu falei, elas são programações fisiológicas, automáticas, ocorrem de maneira inconsciente, ou seja, a gente não se dá conta de que todos esses eventos fisiológicos estão acontecendo e, portanto, a gente não tem o domínio sobre elas. Você gostar ou não gostar do medo é tão útil quanto você não gostar do inverno. Querendo ou não, o inverno vai acontecer. Querendo ou não, a gente vai sentir medo. O sentimento é a conscientização dessa emoção. Então sai do campo fisiológico e vai para o campo mais racional. Então você vai ter esse repertório de experiências onde vai te possibilitar a leitura dessa emoção. O sentimento, por sua vez, vai ser uma análise dessa emoção, te oportunizando assim um repertório emocional, a partir disso ter um comportamento. O comportamento é o que eu decido fazer com aquela emoção. A professora Rosana Alves deu uma aula cujo vídeo continua ainda no canal dela, vou deixar o link aqui na descrição, onde ela fala a respeito de 2 tipos, de 2 classes de medo: medo inato e medo aprendido. O medo inato é aquele medo natural, a gente já nasce com ele. E o medo aprendido, como o próprio nome diz, nós, ao longo das nossas vidas, aprendemos a ter medo de algo mediante algum evento que a gente sofreu naquela situação. O medo, e assim como qualquer outra emoção, ele parte de estímulos externos, que pode ser a visão, a audição, olfato ou paladar. E nós temos assim um repertório de medo bastante considerável, né? Medo de sermos rejeitados, medo de falarmos em público, medo de morrer, medo de tomar injeção, medo de lugares fechados, medo de tempestades, medo de dirigir, Medo de barata.
Segundo a doutora Rosana Alves, o que pode se tornar patológico é a circunstância do medo aprendido, mediante o trauma, a intensidade, e isso pode, com o tempo, ser mais agravado ainda, e aí ela desenvolver talvez uma síndrome do pânico, uma depressão, crise de ansiedade, por aí vai. Ela diz que a amígdala, ela é responsável pela memória aversiva e pela memória agressiva. Não, a amígdala não fica na garganta. Na garganta são tonsilas palatinas. No cérebro é que fica a amígdala. Aprendi com ela, hein? E quem pode fazer a regulação dessa querida amígdala, que às vezes não é tão querida assim? Porque ela que fica ali disparando, né? Aquele senso de emergência, aquela coisa do medo. Quem atua sobre ela é o córtex pré-frontal medial. Ele faz essa regulação da amígdala. Ele diz assim pra ela: olha aqui, mulher, senhora, ou querida, ou sei lá o quê. Amígdala, não é tudo isso. Presta atenção. Você tá assim, mas olha aqui. Isso não condiz com a realidade. Vamos conversar. E aí a gente sai do campo fisiológico e vai para o campo racional. E assim a amígdala ela vai diminuindo a sua intensidade e a gente consegue passar por aquilo de uma maneira mais tranquila. E você sabia que dá para a gente treinar isso, a gente atuar no córtex pré-frontal medial para que ele seja cada vez mais eficaz sobre a nossa amígdala? Os monges, essas pessoas assim, né, que têm um poder de concentração melhor do que o nosso, eles têm esse circuito, que são feixes de fibras neuronais bem específicas, neles é tão robusto que eles conseguem, então, ter essa atuação do córtex pré-frontal mais eficiente, mais eficaz na amígdala. Então é algo que a gente pode exercitar, que a gente pode aprender e a gente pode melhorar. Olha que legal! Ela citou a terapia cognitiva comportamental e ela tem a base, né, como a psicologia, e ela diz que pra gente, então, treinar o nosso córtex pré-frontal medial, a gente precisa dizer para nós mesmos, verbalizar o porquê que a gente está com medo. A minha psicóloga, ela diz, pergunta pro seu medo o que ele tem a te dizer. E é bem isso, assim, a gente reavalia a situação. Por exemplo, antes eu tinha muito medo de falar alemão devido a todos os eventos traumáticos que eu tive de estresse, de ansiedade, de pressão. Mas aí, depois, com muita terapia, eu vi que isso funciona. Sabe? No sentido de eu falar, olha, se a pessoa vier me perguntar algo e eu não souber, eu vou falar para ela, olha, eu não sei, desculpa, você pode repetir? Se a pessoa falar muito rápido e eu não entender, eu vou dizer para ela, você pode falar um pouco mais devagar, porque eu não entendi o que você disse? Se a pessoa for grossa comigo, eu vou falar para ela, não tem como você ser mais grossa? Porque tudo isso eu já treinei, né, em alemão, eu tenho aqui, ó, na ponta da língua. Para dizer já na lata. Então eu fiz essa reprogramação e agora eu consigo lidar melhor e ver a língua alemã como algo mais prazeroso, como algo mais divertido. Onde eu posso cometer os meus erros aí gramaticais. Mas tudo bem, porque em português eu também cometo, então tá tudo certo. Então vamos aprender a pensar diferente, olhar por uma nova perspectiva. A cena, ela não muda, mas quando você muda a sua maneira de enxergar, o medo diminui. Não negue a sua emoção. Reconheça o seu medo e atue com estratégias eficazes sobre ele. Como? Pergunta você. Respondo eu. Entendendo primeiro de onde vem o seu medo. Encontre a raiz, a causa. Qual foi o gatilho? Mude a sua forma de expressá-lo. Rotule de uma outra forma. Reavalie a situação. Não se limite pelo medo. Nós termos mais administração sobre o nosso medo. E isso faz toda a diferença para que a gente não sucumba a ele. Não é uma opção, não deve ser uma opção.
A gente precisa ter esse olhar cada vez mais para dentro da gente, para a gente nomear as nossas emoções, trabalhar os nossos sentimentos e assim termos comportamentos mais adequados frente a situações. Porque o que a gente faz é pra gente, a consequência maior é nossa. A gente se melhorar não tá querendo dizer que a gente vai fazer isso pro outro. A gente tá fazendo isso pra gente. Nós moramos dentro da gente. Nós nos carregamos o tempo todo para todos os lugares e até o nosso último suspiro, a nossa própria companhia é que estará ali. Então é importante, né, a gente viver e não somente existir, procurar aqui dentro, neste universo que existe em cada um de nós, meios que nos oportunizem um melhor conhecimento sobre nós mesmos e a partir daí sermos mais livres, sermos mais satisfeitos e felizes com a nossa própria existência e sabendo que nós temos valor e que somos importantes e que merecemos sim nos tratar com carinho, com misericórdia, com respeito, que a gente vai sentir medo, que a gente vai sentir raiva, que a gente vai sentir tristeza, que a gente vai sentir alegrias, mas que tá tudo certo. A alegria ela não vai durar para sempre, assim como o medo não, assim como a tristeza também não, e assim como a raiva também não. É só a gente saber atuar de uma maneira mais inteligente sobre elas, com estratégias aí que psicólogos, neurocientistas dividem conosco o conhecimento deles, e isso nos favorece na nossa própria jornada, que é única, que é especial, que é maravilhosa. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit du kein neues Video verpasst. Bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Dieses Video, parece que tá até levando choque, né? Dieses Video. Damit! Aí é tão legal falar damit, que dá essa ênfase, né? Nem precisa tanto assim, né? Mas eu gosto, que eu acho divertido. Eu já falei isso aqui outras vezes, então é por isso que eu faço sempre, porque eu me divirto falando. Mas é isso, tá bom. Nossa, tô com uma dor de garganta já, gente, tanto falar. E olha que eu falei, hein? Falei, o que vai ser editado aqui. Vai ser assim um resumo do que eu falei, porque eu falo muito, hein? Ainda tem meu podcast, gente, tem meu podcast, não desiste, não deixe de escutar meu podcast. Eu sou legal lá também, tá bom? Me dê essa moral, esse biscoitinho, tá certo então. Tomar uma água aqui, porque tô precisando. Bis dann, tschüss.